É que assim, vou falar da pessoa, né? Eu acho que é importante porque quem está nos ouvindo pode, de repente, se identificar com alguma coisa, né, Alexandre? Sim. Porque às vezes a gente olha realmente alguém que já percorreu um caminho que a gente ainda não percorreu e a gente só olha os resultados, só olha o ponto que essa pessoa está e não olha qual foi o processo para ela chegar até lá, né? Trazendo para os eventos, só viu o show, o palco, não viu os bastidores. Atrás das cortinas muitas coisas acontecem, problemas, né? E assim como na vida, tem evento que parece que na frente das câmeras e do público está tudo perfeito, nos bastidores está um caos. Mas que bom que o público às vezes não percebe isso, né? Sim. E a gente consegue resolver esse caos lá por trás das cortinas. Mas eu nasci em Minas, numa cidade chamada Monte Santo de Minas, no interior, de uma família muito simples, muito pobre, né? E fui criado num sítio até os 14 anos, então na zona rural ali, morava com meu pai e minha mãe, e ia estudar na cidade depois do quinta série do primário, na época, hoje seria o 6º ano, né? Fui estudar na cidade, pegava ônibus escolar todos os dias, enfim. E aí o meu pai, a minha mãe principalmente, é de uma família que sempre acreditou muito na educação. E a minha mãe conseguiu incutir isso em mim. Olha, filho, você vai estudar, você não vai trabalhar na roça e tal. E eu sempre gostei muito de matemática, desde o primário, né? Sempre gostei muito mais de números do que de português, de história. Eu sempre tive mais habilidade com números. E quando eu fiz 14 anos, meu pai e minha mãe investiram muito, assim, mais do que eles tinham na época, para me enviar para Mococa, uma cidade do interior de São Paulo, fazer colegial técnico em eletrônica. Então, dos 14 aos 17, eu morei em Mococa, na casa de um tio. Meus pais bancavam ali com um pouquinho que eles conseguiam. Minha mãe trabalhava na roça, né, colheita de café, colheita de outras coisas, para que eu pudesse fazer o colegial técnico. Foi o que eles conseguiram me dar. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, eu comecei a distribuir currículos, mas muitos currículos, eu devo ter entregue uns 200 currículos. Na época, a gente quase não mandava currículo por e-mail, não tinha um link para se cadastrar. Tinha que ir pessoalmente. Me lembro, Ana Paula, de rodar todo o parque industrial de Jundiaí, que tinha grandes indústrias de Campinas, entregando currículo na porta das indústrias, das fábricas, né? Porque a área de eletrônica, eu poderia trabalhar numa dessas empresas e nada, nenhuma entrevista, nenhum chamado, né? E até que eu mandei um currículo por e-mail, eu estudei em Mococa, no colegial técnico lá, tinha um anúncio que eu poderia mandar um currículo por e-mail. Na época a gente tinha pouco acesso a computador, precisei ir na casa de um amigo que tinha computador, que nem a Lan House ainda era pouco na época, isso foi 90 e entregando a idade aqui, isso foi 97, 98, né? 98. Então, enviei um currículo por e-mail e eu me lembro que ligaram na casa da minha avó. Não tinha telefone, no sítio não tinha telefone. Não. Alguém ligou na casa da minha avó para falar, olha, estamos chamando ele para fazer uma entrevista. Um dia depois, meu avô veio pro sítio, falou, ligaram lá, falou que eu precisei fazer uma entrevista. Não entendi muito bem. Pegamos lá o telefone. Ainda bem que pegou. Nossa. Só que era em São Paulo, capital, né? E aí eu me lembro de pegar minha mochilinha, minha malinha e falar, mãe... Aí eu saí com um tio de carona num domingo, a entrevista era na segunda. Eu falei, mãe, eu só vou voltar aqui agora quando eu conseguir um emprego. Né? E a minha mãe começou a chorar. Eu falo isso que eu até um pouco emocionado. Minha mãe começou a chorar, falou, não, filho. Eu falei, não, mãe, eu preciso trabalhar. Né? Vocês investiram em mim, investiram na minha educação, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Né? E aí eu fiz a entrevista, passei assim, acho que muito por misericórdia de quem me entrevistou, o Elias, né, fez a entrevista. Não era para o Elias me entrevistar, depois eu fiquei sabendo que a secretária pegou 2 currículos de alguém que não tinha experiência, que era eu e mais um, e 2 currículos de 2 profissionais experientes. E aí o Jorge, que era para quem entrevistar na época, entregou para a secretária e falou, esses 2 aqui que têm experiência, você chama para entrevista, e esses 2 que não têm, arquiva aí o currículo, se um dia a gente precisar, e ela inverteu os envelopes. Olha. E acabou me chamando para entrevista. Só quando as coisas são para acontecer, acontecem, né? Nossa. Que louco. E aí fiz a entrevista,
com uma outra pessoa, porque quem era para entrevistar que pediu acabou tendo que viajar, o outro fez a entrevista e falou, bom, são esses dois profissionais que o Jorge selecionou. Aí a secretária na época falou, foi esses currículos aí, beleza, contratou. Aí eu comecei a trabalhar com AutoCAD na época, fazendo desenho, eu tinha feito um treinamento em AutoCAD, mas muito cru. Comecei e eu falei, meu Deus, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Eu não olhava... E-mail, não tinha acesso, os computadores da empresa não tinham internet, para vocês terem uma ideia. Nossa. Mas eu não fazia mais nada, eu quase não ia no banheiro, o horário era das 8 às 18, das 8 às 18h48, com 1 hora e pouco de almoço. Eu lembro que eu ficava até as 19, 20 horas, não tinha hora extra porque era estágio, mas eu ficava ali, eu falei, não posso perder essa oportunidade. E esse é um emprego que eu tanto queria, né? Então eu me entregava demais. E 2 semanas depois o Jorge voltou, falou, não, mas não era esse pessoal aí. Aí o Elias olhou e falou, não, mas esse Eduardo aí, ó, o Carlos aí, tá indo bem, ele é esforçado, não tem muito conhecimento, mas é esforçado. E eu acabei ficando. Então é importante dizer isso, né? O tema de vocês é inspirar as pessoas, porque às vezes, gente, poucas oportunidades podem surgir na tua vida, né? E tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Mas é isso, né? Essa história que tem por trás. E quando eu cheguei em Londrina em 2002, eu sempre sonhei em empreender. Porque eu me lembro do meu avô e o meu tio mais novo dizendo o seguinte, falou assim, filho, sempre que você trabalhar para os outros, você está contribuindo por projetos e por sonho de outra pessoa. Isso faz parte durante um tempo na sua vida. Eu acredito muito nisso. Cada colaborador que eu tenho, para mim, ele está ali por um período de tempo da vida dele. Eu incentivo todo mundo a empreender. É um ciclo, né, Ana Paula? E aí, meu avô sempre dizia isso. Falou assim, olha, mas pensa e sonha e planeja em ter o seu negócio. Aos 13, 14 anos de idade, eu vendia roupa de porta em porta lá em Minas. Eu ia nas fazendas, Alexandre. Meu tio ia no Brás, em São Paulo, comprar roupa. Sim. E eu enchia umas sacoladas de roupa e ia bater de porta em porta nas casas de fazenda para vender roupa, né? Então, eu sempre tive um sonho, um desejo de ter o meu próprio negócio. Quando eu vim para Londrina, eu tentei ainda conseguir emprego, porque era a melhor situação que teria para mim. Eu não tinha dinheiro na época para empreender. Não consegui um emprego. Já tinha uma filha? Já tinha uma filha. Aí comecei a dar aula na DTEC, aula de Cisco. Fiz algumas certificações da Cisco. Sim. E aí, falei, bom, se eu não consigo emprego, vou empreender. Abri a empresa em 2003 e desde então me tornei empreendedor.